Olá, então, pessoal, tudo bom? Pessoal, vou fazer uma leve introdução aqui sobre a disciplina de metazoários basais e Lophotrochozoa, né? Então, essa é uma disciplina que eu comecei a ministrar aqui na Unesp de Botucatu. Normalmente, ela é oferecida para os cursos de ciências biológicas, tanto integral quanto noturno, por ser uma disciplina mais aprofundada, né? Então, o que envolve essa disciplina? Tá? Então, aqui nós temos, né? Aqui nós temos os metazoários, né? Então, quem são os metazoários? São os animais, tá? Então, aqui são todos os animais como a gente conhece, né? Ou seja, são os animais multicelulares. Antigamente, protozoários era incluído dentro dos animais, mas hoje a nomenclatura inclui, na verdade, só os organismos multicelulares como animais, tá? E o nome desse grupo é chamado de metazoa. Ok, pessoal? Então a gente vai falar dos primeiros grupos dos animais, ou seja, dos primeiros grupos de metazoa. Tá? Então, primeiro a gente vai começar falando um pouquinho de protozoários, né? Porque os metazoários, na verdade, surgiram de grupos de metazoários. Não, desculpa, os metazoários surgiram de grupos de protozoários, tá? Então a gente vai falar um pouquinho dos protozoários, principalmente de Quanoflagellata, que possivelmente é o clado irmão dos metazoários, ou seja, é o grupo de protozoários que está diretamente relacionado ali com os metazoários, ok? Depois nós vamos falar de alguns filos aqui, né? Principalmente os filos sem padrão de simetria, ou filo sem padrão de simetria que é porífera. Vamos falar um pouquinho de Placozoa, tá? Um filo ali bem pouco diverso, encontrado dentro de um aquário, né? É um grupo realmente interessante. Depois a gente vai falar um pouquinho dos quinidários, tá? Quitenófora, né? Aquelomorfa. Aqui dentro de Aquelomorfa, a gente já está dentro dos triploblásticos bilatérios, tá? Então, aparentemente, Aquelomorfa é o grupo irmão de protostômios mais deuterostômios. E toda essa nomenclatura, pessoal, a gente vai ver ao longo dessa disciplina e de outras disciplinas, né? Então, assim, para ciências biológicas, né, a biologia, são ministradas 4 disciplinas de zoologia, né, cada uma com 60 horas. Basicamente, metazoários, desculpa, isso, metazoários basais e lofotrocozoários, depois equidizozoa, né? Depois a gente tem vertebrados 1, vertebrados 2, que a gente fala basicamente de deuterostômios, né, do filo cordata. Então, assim, são 4 disciplinas, então a gente vai ver em todas essas disciplinas essas nomenclaturas, né? Então, nessa daqui a gente vai focar nesses filos basais. Como a gente vai falar, isso daqui então, Prorífero, Placozoa, Quinidária, Quitenófora, Ecoelomorfa, são os metazoários basais. Depois a gente vai falar um pouquinho de Lophotrochozoa, tá? Esse grupo aqui de protostômios que está relacionado a Equidizozoa. Então aqui está a grande diversidade dos invertebrados. Tá? Então o nome dessa disciplina poderia se chamar Invertebrados 1, Invertebrados 2. Tem muito, na verdade, curso que chama, curso de biologia ou de outras áreas, que chama de Invertebrados 1 e Invertebrados 2. Né? Invertebrados 1 seria Metazoa basal e Lophotrochozoários, tá? Esse grupo aqui. Dentro do Lophotrochozoários a gente tem muitos filos, pessoal, muitos filos complexos e diversos, né? Plateumintos, Gastrotríquea,
pouco estudado. Esses filhos chamados filhos menores, né, de organismos menores, de corpo menor, são muito pouco estudados comparado aos filhos de tamanho maior, principalmente vertebrados, né, que são mais próximos de nós seres humanos, tem maior implicação econômica e tudo mais. Tá? Mas a gente tem outros aqui, Gnatostomulida, a gente tem Micrognatozoa, o próprio filo Rotifera, que tem um monte de espécies e é bem pouco estudado, né, comparado com vertebrados. Sempre a gente compara com vertebrados, que é o filo bem mais estudado de todos, né? Chordata, que é o filo estudado, vertebrado está dentro do filo Chordata, tá bom? Aquelomorfa, Mesozoa, a gente vai falar um pouquinho, Cicliófora, Entoprocta, Ectoprocta, Braquiópoda, Foronida, Nemértia, um dos filos mais diversos dos animais, molusca, tá? Se eu não me engano, na categoria ele está talvez em segundo ou terceiro entre os mais diversos em termos de número de espécies, tá? Existem milhares e milhares de espécies de molusca, né? Anélida, que são os anelídeos, também muito diverso, e depois Sipúncula, tá? Então essa disciplina envolve basicamente o conhecimento de todos esses filos aqui que eu estou mostrando para vocês. Ok, pessoal? Então é isso, é só uma aula de apresentação da disciplina. Conforme a primeira aula a gente já vai começar a falar sobre origem, sobre protozoa, o som que está fora ainda de metazoa, mas começar a falar de protozoa, um pouquinho da origem dos metazoários, depois tem uma aula inteira sobre a origem de metazoas, a evolução mais basal aqui, depois a gente, das características, né, que definem esses grupos aqui basais de metazoa, e depois nós vamos entrar aqui em cada um desses filos, ok? Falar um pouco sobre eles. Sempre um ponto importante, essa disciplina tem uma cara mais evolutiva, né? Então, assim, a minha disciplina sempre está focada mais na evolução do que na descrição anatômica detalhada de cada um dos grupos. Ok, pessoal? Então a gente vai falar primeiro, né? Depois a gente pode fazer outras aulas aí focando em anatomia aprofundada, tal. Mas a ideia dessa disciplina, né, de metazoa basal e Elaphotorocozoa é olhar para esses grupos de animais de um ponto de vista evolutivo. Claro que a gente vai discutir muito sobre anatomia, vai falar um pouco das características de cada grupo dentro desses filos e dos próprios filos em geral, né, de grupos maiores que envolvem vários filos, como Lophotrochozoários, como protostômios, né. Então tudo isso a gente vai discutir, mas a gente não vai entrar tão aprofundado na anatomia do que outras disciplinas de zoologia fazem, tá? Então a gente vai entrar, a cara é mais evolutiva do que anatômica. E claro, tudo isso, quando a gente fala de evolução, a gente não fala só de características anatômicas, a gente fala de tudo, né? Então por isso que essa disciplina acaba sendo interdisciplinar, ou seja, a gente tem conhecimento não só da zoologia, mas da genética, da embriologia, da biogeografia, de todas as áreas da biologia de uma maneira integrada. A ecologia também é uma disciplina importante para o entendimento da evolução de todos esses grupos. Muitas das características que a gente fala que tem relações ecológicas, tem relação do desenvolvimento embrionário, tem relação de características anatômicas, podem ter relação com, por exemplo, silenciamento gênico ou ativações gênicas. Então, assim, uma disciplina zoologia vista de um ponto de vista evolutivo, ela acaba sendo multidisciplinar, ok? Então essa é a abordagem, é isso que a gente vai falar dentro dessa disciplina de metazoa basais e Elaphotorocozoários, ok? É isso aí, pessoal. Até a próxima aula.